abraço, minha gente! Estamos começando pela nossa querida TV Horizonte mais um programa da série Jogada de Classe. Hoje, quarta-feira, de bola rolando, jogos importantes, inclusive aqui no Mineirão, onde o Atlético vai enfrentar o desfalcado Corinthians. Mas um adversário sempre perigoso, então deveremos ter um bom jogo. Mas ninguém ainda sabe qual será o time do São Paulo e Lisca doidão, São Paulo doidão, sei lá, o Lisca é doidão, né? Porque ontem o time dele, depois de vencer fora, perde em casa. Aliás, o programa de ontem eu chamei atenção para isso, né? Da preocupação que eu tinha com o América jogando em casa. Infelizmente, não deu outra. Perdeu para a equipe do Cuiabá, 1-0, um Cuiabá que me surpreendeu com um belo futebol. Gostei muito. E o Cruzeiro pagando a dívida, agora zerou. Meu pai dizia que quem não deve é rico. Então, o Cruzeiro está rico, porque não deve. Pagou os 6 pontos que devia. Agora sim começa o Campeonato Brasileiro, Série B, para o Cruzeiro. Que, mais uma vez, disse isso nas minhas redes sociais, YouTube, Orlando Augusto 2, para você me acompanhar, YouTube, não, perdão, no Twitter, Orlando Augusto 2, disse isso no Facebook. O Cruzeiro precisava ganhar as 2 partidas, mesmo jogando mal, mas precisa jogar bola. Não está jogando bem, não gostei do jogo de ontem, o segundo jogo que o Cruzeiro apresenta e que eu não gosto do futebol, mas venceu, está zerado, agora quem sabe com mais tranquilidade, o técnico Enderson Moreira melhora esse toque de bola, principalmente toque de bola, rapidez na transição da defesa para o ataque e o Cruzeiro possa ganhar os próximos jogos com menos sufoco, como foi no primeiro jogo, diante do Botafogo, e como foi ontem. Então, teremos muita coisa para discutir neste programa, né? A CBF liberou jogadores do Atlético Goianiense, 3 ou 4 jogadores, se não me engano, que testaram positivo e vão enfrentar o Flamengo. Aí é um negócio que precisa ser muito discutido, um negócio muito sério, diz que não há perigo. Naturalmente, nossos companheiros estarão bem informados a respeito deste assunto para dialogar conosco aqui no Jogada de Classe. Quero lembrar mais uma vez a todos vocês que façam a sua parte, cada um fazendo a sua parte no sentido de proteção contra o coronavírus, contra essa pandemia. Não saia de casa se puder e, se sair, use sempre máscara. Não dê mole para a coronavírus 19, né? A Covid-19, melhor dizendo. Muito bem. Hoje nós contamos com convidados sempre muito especiais aqui no nosso programa, além dos já tradicionais, né? Dos já tradicionais, o Adilson Martins e nosso Felipe Minto. Hoje temos o nosso querido Ronan Oliveira, também já é comentarista do Jogada de Classe. Alô, Ronan. Um abraço para você, Orlando, um abraço aí a todos os nossos queridos que estão aí na nossa bancada. Prazer, mais uma vez, participar desse programa sensacional na nossa TV Horizonte. E com grande audiência, sempre com grande audiência lá na web Rádio Galo, mais uma vez conosco, sempre muito gentil, participando conosco, o nosso Beto Guerra, né? Meu sobrenome é Guerra, mas nós não somos parentes, não, mas o Beto Guerra é gente boa, sabe tudo do Galo. Alô, Beto, um abraço para você. Boa tarde, Orlando. Eu sou da parte boa da família Guerra, viu? Mas estamos juntos aí, aos amigos também aí. Vamos debater bastante, falar do futebol mineiro. Tamo junto. Hoje a gente pode confundir aí o Felipe Minto com o Ronan, porque os dois estão carequinha, né? Felipe Minto, seja bem-vindo, saudades de você. Boa tarde, Orlando, boa tarde a todos. Quem nos acompanham pela TV Horizonte, pelas redes sociais. Uma rodada onde faltou um pouquinho de futebol das equipes mineiras, né? O Cruzeiro fez a parte dele, conseguiu mais uma vitória, zerou na tabela, agora já é olhar um pouquinho mais para cima. E o América teve uma atuação totalmente deprimente. A gente vai falar um pouquinho mais, mas não agradou o jogo do América ontem, não. É verdade, não agradou, não. Aliás, o Lisca foi muito franco. Eu gosto muito das entrevistas do Lisca, porque ele é doidão, né? Até para falar, mas ele é muito positivo, muito sério, e fala aquilo que tem que ser falado. Agora, outro que também fala o que tem que ser falado sempre, não perdoa, é o nosso Adilson Martins.
Um abraço, Orlando. Boa tarde aos amigos da bancada, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Pois é, zerou a conta, né? Jogou bem ou jogou mal, agora já não deve. Agora é a partir de domingo contra a equipe do Figueirense lá em Florianópolis, o Cruzeiro voltar a apresentar um bom futebol. O que acontece? Talvez a ansiedade, a questão da pontuação negativa pode ter feito com que os jogadores tivessem querendo resolver a qualquer custo, o Henderson precisando de jogar um pouco mais reativo. Por quê? Você devendo 6 pontos, inicia contra um Botafogo, de repente perdendo ou empatando, vai onde não ganhava desde 2000, nem com o super time de 2003 o Cruzeiro conseguiu ganhar no Brolo. Então é uma situação que a partir de agora é buscar um melhor futebol. Mas, como diz um amigo, Série B é para se ganhar, não é para se jogar bonito, então vamos ver o que vai acontecer. O América, uma grande decepção ontem. Não gostei do América, como não gostou também o seu treinador, o Lisca. Muito bem. Nós vamos mostrar agora, vamos começar falando do Cruzeiro contra a equipe do Guarani, mas antes eu quero uma palavrinha do Beto Guerra, conforme eu disse, ele é o comandante da Web Rádio Galo, com programas muito bem feitos, falando do Clube Atlético Mineiro, um programa direcionado para o Atlético, então ele está bem informado de tudo que acontece lá naturalmente. Beto, rapidamente, hoje vai ser um Galo diferente ou vai ser o mesmo Galo que deu certo contra o Flamengo, na sua opinião? Eu acho que vai ser um Galo diferente. O Sampaoli, ele escala o time do Galo e a forma de jogar de acordo com o adversário. E o Atlético jogando em casa, eu acho que vai ter uma postura um pouco ainda mais agressiva, uma escalação, eu acredito, mais agressiva, com o Marrone de volta ao time, apesar que a gente não pode cravar absolutamente nada com relação ao Sampaoli. Mas eu acredito hoje um time bem agressivo, um time ofensivo, diante do Corinthians, que vem com desfalques importantes, principalmente no seu setor defensivo, né, Orlando? Não tem a menor dúvida, exatamente. Bom, antes de chamarmos aí, aliás, já está na tela para nós, falou do Galo, nossa Carol já colocou as imagens do treinamento. Mas tira para nós, Carol, o que nós vamos mostrar agora é realmente o jogo do Cruzeiro. Antes eu quero falar da Chico Sá Veículos, é onde se compra carro em BH. Chico Sá Veículos, não se esqueça desse nome. Vou dar o endereço daqui a pouquinho, porque a Chico Sá Veículos, meus amigos, tem 30 anos de mercado. Aceita o seu carro usado na troca, divide a sua entrada em até 12 vezes nos cartões de crédito. A Chico Sá Veículos fica muito bem localizada no simpático bairro do Prado, Avenida Francisco Sá, número 700, bairro Prado. Acesse o site, conheça a loja por dentro, tudo que acontece lá, centenas de carros à sua disposição. O site, o endereço é www.chicosaveículos.com.br. Vou repetir, www.chicosaveículos.com.br. Está todo mundo comprando carro pelo site também, hein, pela internet. O fone é o 031, para você que está no interior aí, 3371 2501. 3371 2501. Agora sim, bola rolando, o Cruzeiro 5 gols, hein? 3, Guarani 2. O Guarani mostrou um bom futebol. Eu gostei de ver o Guarani jogar diante do Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro foi mais, como eu diria, de mais sorte. Talvez tenha, por ter um time que está aí com alguns jogadores, né? O Fábio ali segurando bastante lá atrás, o Marcelo Moreno fazendo uma boa partida. Então, eu achei que essa vitória do Cruzeiro, apesar de não ter jogado bem, foi meritória. O que você achou, Felipe Minto? Eu achei um jogo razoável do Cruzeiro. Mais uma vez, como foi na estreia contra o Botafogo, o Cruzeiro não se abateu quando levou o gol, né? O Cruzeiro levou um gol logo no início do jogo contra o Guarani, buscou o empate logo depois. Depois, no segundo tempo, sofreu o gol de empate, foi lá e conseguiu marcar o terceiro também. Então, uma das grandes virtudes do Cruzeiro nessa Série B tem sido a entrega dos jogadores. É um time que não desiste. Se às vezes falta um pouquinho de técnica, a entrega a gente vê que não está faltando. O Henderson começou com um time diferente da estreia, né? Na ausência de um atacante de velocidade, ele preferiu povoar o meio-campo com 3 volantes. Acho que no primeiro tempo até funcionou razoavelmente bem. O Cruzeiro deu poucas chances para o Guarani. Aí no segundo tempo foi aquele time mais para abafa, mas o Cruzeiro também conseguiu suportar bem. E como o Adilson disse, né, o mais importante é voltar com os 3 pontos.
o Cruzeiro zerou a pontuação no Campeonato Brasileiro, pagou os 6 pontos que devia e agora já é começar a olhar para a turma de cima. Nesse início de campeonato, 1 vitória, 2 vitórias, você já cola na turma de cima lá. Então, domingo é mais um jogo importantíssimo para o Cruzeiro e com totais condições de voltar de Florianópolis com uma vitória também. Figueirense não começou bem essa Série B, perdeu o primeiro jogo, ontem empatou dentro de casa. Então, vejo o Cruzeiro com totais condições de buscar mais essa vitória no terceiro jogo. Com certeza. Olha, a Ponto M agora é online também. Tem as lojas do shopping. Aliás, os shoppings hoje estão abertos, né? Novamente abertos. Então, você pode visitar a loja da Ponto M, mas é online também. Você pode comprar através do site www.m.com.br, www.com.br, e faça a compra das melhores e mais bonitas, mais elegantes roupas masculinas é com a Ponto M. Nós temos 1 minuto apenas. Vou dar para você, meu caro Ronan Oliveira. Nome, fugiu o nome tão bonito como esse. Ronan, 30 segundos. O Guarani foi um adversário bom para o Cruzeiro? Exigiu do Cruzeiro? Exigiu bastante, né, Orlando? Exigiu. Foi um jogo, até se você parar para analisar, um jogo de igual para igual, apesar do nível técnico um pouco baixo. Mas, como disse aí o Felipe Minto, detalhe que o Cruzeiro conquistou essa vitória importante, zerando a conta. E tem um detalhe: o número de vitórias e o saldo de gols continua, e isso pode fazer diferença para frente. Muito bem, meus amigos, então nós vamos para um rapidíssimo intervalo. Na volta, a gente tem aí o Atlético diante do Corinthians hoje à noite. Eu falei ontem, esse jogo com portões, permitindo a presença da torcida, seria para 60, 50 e tantos mil torcedores, porque é sempre um clássico do futebol brasileiro. E também tem a questão do América. Tudo isso você não vai perder se continuar assistindo Jogada de Classe. Então, não saia daqui. VaptVupt.